vamos fazer um resumo do complemento. Um comentário do Thiago Lima sobre a questão do trabalho, né? Não, porque às vezes as pessoas, às vezes não, ele fala de uma maneira sucessiva. Se a pessoa não trabalha, ela cai, alguma coisa assim. Então ela não pode. Só que eu não sei se ele estava trabalhando de uma maneira meio crítica ali. Então se a pessoa eventualmente não trabalha, ela acaba caindo na espiritualidade. Ou seja, então ela precisaria trabalhar para que eventualmente tenha proteção espiritual. Então se você não trabalha, você não tem proteção espiritual. Isso não é como eu trabalhei, porque de repente alguns dias atrás eu fiz um comentário sobre a questão de, não, as pessoas que têm o trabalho secular são eventualmente são mais protegidas, porque eventualmente só por causa da questão do trabalho, de possuir o trabalho secular, elas serão menos atacadas, porque as pessoas que de repente só teriam voluntariado seriam mais atacadas. Isso é o fato. A sociedade se escandalizaria mais com a questão das pessoas que não trabalham no secular. Mas então você não teria. Então, sempre na medida de testes, né? Sempre na medida de verificar. Não, mas nessa situação, como é que você se colocaria? Ou seja, sempre analisa essa questão. Ou seja, se eles não conseguissem aceitar pessoas que. Até o Thiago Lima, de certa forma, e muitas outras pessoas não conseguem aceitar pessoas que viveriam de uma maneira inteiramente diferente. Né? Então essa é a questão. No meu caso não, porque eventualmente eu desejaria, mas se outra pessoa eventualmente só trabalha no voluntariado, eu não faria a ela as mesmas críticas que eu recebi. Né? Então, essa é a questão. Então, ela sempre quer colocar, não, mas essa pessoa aqui se deu bem. Não, mas nessa outra situação, como é que é? Não, mas nessa outra situação, não, mas não. Para mim não há necessidade, eu consigo tolerar as pessoas se eventualmente um pecado não foi descoberto. Em outras situações não há necessidade, em algum momento isso apareceria, não há necessidade de testes ocultísticos. Né? Mas ele faz uma. O Thiago Lima não está falando exatamente disso, ele está falando de. Não, mas então, você não tem proteção espiritual, você eventualmente. Como se justificar, aí que tá. Eu já vou falar sobre isso. Se você não tem trabalho, no caso secular mais especificamente, porque era um conteúdo da minha frase, se você não tem trabalho, então você eventualmente cai espiritualmente. Bom, isso não é. Não é isso que eu disse. Não é isso que eu disse. Eu disse que em termos sociais você seria menos atacado. Né? Se você trabalha no voluntariado e peca sucessivamente, você vai ser, de repente, atacado, mas talvez não exatamente com palavras, ou com palavras dentro dos pecados que você cometeu. Mas você não vai ser questionado. Se você ficar só no voluntariado, você vai ser questionado nas suas atividades, diferentemente do que a pessoa que trabalha no secular, em relação a essa dificuldade específica. Mas não, a questão não é essa. A questão é que tanto a pessoa que trabalha no secular, minha resposta ao Thiago Lima, tanto a pessoa que trabalha no secular como a pessoa que só trabalharia no voluntariado ou no ministério eclesiástico, na real, as duas não poderiam ser atacadas, porque o conceito é esse. Estou dizendo, não, ninguém deve ser atacado. Só que essa vai ser mais atacada, o que é injusto. Não que isso deva fazer com que a pessoa que trabalha no secular deva ser mais atacada também, tanto quanto a pessoa que trabalha no voluntariado. Não, mas eu não quero dizer isso. Para mim, qualquer ataque é errado. Né? Então, principalmente quando isso representa a soberba dos demais. Então, qualquer ataque é errado. Então, não é porque as pessoas que trabalham no secular são mais protegidas por uma questão social, sim, mas ou pelo menos são menos atacadas, sim, mas o ataque a ela não seria justificado se fosse falso testemunho, o que for. Então ninguém deve ser atacado. Esse talvez é o argumento mais importante. Segundo, não, aí tá, agora indo para a questão individual. No meu caso, não é bem isso que eu quis se suceder. Né? No meu caso, foi, no caso, em 2019, não que eu não sou protegido por não ter atividade secular. Embora sim, isso eventualmente eu considerava como pecado, sim, mas aí pelo conceito de pecado, mas não é isso que eu estou. Mas em relação ao conceito de as pessoas serem. Eu não estou trabalhando o fato disso ser pecado, não, estou trabalhando. Não, as pessoas que têm trabalho secular são mais protegidas socialmente. Estou falando dessa perspectiva. Nessa perspectiva, não, porque eu teria proteção só eventualmente fazendo voluntariado. A questão não é essa. A questão é que seriam levantados mais falsos testemunhos a ponto de escandalizar os demais. Ou seja, e que tá. E ele fala assim: não, as pessoas caem porque não trabalham, mas o meu trabalho com a frase, mas peraí, eu caí porque não trabalho, ou eu, na verdade, eu aceitaria os argumentos trabalhistas, só não aceitaria o falso testemunho sobre argumentos trabalhistas? Essa é a questão. E da forma que o Thiago Lima falou, justamente está induzindo até que, no caso, aí haveria ataques. O que eu já sei, na verdade, mas, induzindo ao argumento de que haveria ataques falsos sobre a questão trabalhista. Então, o meu problema não é a questão trabalhista. Então, se você não trabalha no secular, você não é protegido, Alex. Não é isso. É que se eu não trabalho no secular,
Se forem só informações verdadeiras contra mim, não, mas aí eu posso ser atacado até com razão, justamente porque poderia ser pecado mesmo. Inclusive era a informação que eu tinha. Então, não, poder ser também ser atacado, ser criticado dentro de informações verdadeiras, não, tá, ok. não, não é a questão. O problema é se eventualmente, no caso, haverá ali, no caso de informações falsas. Então não é trabalho circular, não, mas eu vou ser atacado com falsidade. Se eventualmente tiver argumentos verdadeiros na questão do trabalho, não. Se for só a verdade, tudo bem. Então, não tem, não haveria problema. For só a verdade, não estou discutindo. Então não é que você cai se você não tem trabalho secular. Não, eu caio, entre aspas, caio. Não eu não caí. Eu caio por não ter trabalho secular, porque as informações lançadas sobre o tema de atividade secular serão falsas. Então você tem que ter esse plus, esse complemento de informação para fazer análise do tema. Bom, acho que por esse vídeo é isso aí, porque tem outras informações, mas de repente eu não vou lembrar. E vai.